Agora vamos ver algumas tags do HTML5. Então, o HTML5 é a quinta versão do HTML e ele trouxe algumas tags novas. Vamos ver algumas tags. Vamos para isso, vamos utilizar o nosso Notepad++ e vamos criar um arquivo. Vamos criar e salvar como. Vou criar na área de trabalho. Vou criar um arquivo chamado novas tag. Vou aqui colocar a chamada nossa página chamada de tag e vou salvar como extensão HTML para poder editar em forma de HTML. Aqui, por exemplo, primeira coisa que o HTML5 trouxe. Todo arquivo, todas as páginas, elas precisam ser identificadas o tipo de arquivo. Então, precisamos utilizar o doctype. Então, agora, utilizamos o doctype nesse formato aqui, doctype.html. Então, antes de tudo, precisamos colocar isso aqui. São duas palavras, são bem fáceis de fazer. Agora, isso é no HTML5, mas nas versões anteriores, veja no 4 quanto código eu precisava escrever. Então, aqui também. Então, podemos ver que antes precisava escrever um monte de coisas para conseguir definir aqui o HTML. Agora, já com HTML5, somente duas palavras já são o suficiente. Então, já vimos uma nova tag do HTML. Depois, vamos colocar aqui a estrutura básica do HTML. E aqui dentro do cabeçalho, vamos colocar title, tag do HTML5. Já vamos fechar o title. Vamos fazer com que ele aceite caracteres, aceite caracteres especiais, tio, acento, meta, charset, UTF-8, UTF-8. E aqui vamos colocar o body. É aqui que vamos ver algumas outras tags do HTML5. Então, abrir o body. Dentro do body é todo o conteúdo que será apresentado para o usuário colocado dentro do body. E aqui o HTML. Aqui no HTML, no body aqui para ser apresentado para o usuário, vamos ver algumas tags novas do HTML. Primeiro vamos ver sobre estruturação de layout. Para estruturação de layout, temos uma nova tag que é usada para criar cabeçalho. Essa é a nova tag que é utilizada para criar cabeçalho. E essa nova tag seria header. Essa nova tag utilizada para criar cabeçalho. Header. E aqui eu já vou colocar, por exemplo, deveria ser uma imagem, mas eu vou colocar somente a palavra. Então já coloquei aqui mostrei para qual que seria para utilizar, qual tag é utilizada para criar cabeçalho. Então aqui vamos colocar, além de vermos o funcionamento da tag, poderemos depois fazer uma estruturação, mas por enquanto, então só ver quais são as novas tags. Então temos o cabeçalho, depois nave. Nave é utilizada para criar menu. Então a tag nave é utilizada para criação de menu. Por que é interessante utilizar essas novas tags? Quando o buscador entrar no seu site, quando ele ver cabeçalho, ele vai dar um certo grau de importância. Quando ele entrar em nave, ele vai dar outro grau de importância, que ele já vai saber que é criado nave.
Agora, quando ele entrar na tag do conteúdo, nós temos uma tag para criação de conteúdo. Quando ela entrar, o buscador entrar nessa tag, aí sim que ele vai dar um valor maior, porque ele sabe que é um conteúdo que vai ser alterado. Por exemplo, não é em todas as páginas, não é o mesmo conteúdo. Agora, menu não, menu em todas as páginas é igual. Então, section seria a tag para conteúdo. Quando na buscador, o Google, Bing, Yahoo e assim por diante entrarem, acessarem seu site, quando eles verem a tag section, ela vai dar maior importância, porque o buscador, o robô, sabe que esse aqui tem um conteúdo. Agora a nave não, nave é um menu, então o menu não é tão é importante, mas ele só vai salvar os links. Agora header, ele também vai dar um certo grau de importância, mas section é outro. E para rodapé, ele tem o footer. Então o footer é uma tag utilizada para criação de rodapé. Rodapé. Então são essas tags utilizadas para estruturar o layout, que é do HTML5. Vamos criar aqui um arquivo CSS só para podermos estilizar esse arquivo. Então vamos colocar estilo.css, então extensão CSS. Vamos agora incorporar no HTML, então precisamos aqui incorporar aqui em cima do modo externo, então vamos colocar link rel style sheet type. Então aqui vamos colocar o tipo, então do tipo text /css. Depois vamos colocar qual página que queremos abrir, que está o nosso CSS, e a página que queremos abrir, que está o nosso CSS, essa daqui, estilo.css. Estilo.css. E aqui vou fechar. Então a primeira coisa, eu vou definir uma cor de fundo para o nosso layout, body. Então aqui vamos pegar a tag body e vamos aqui colocar algumas propriedades para essa tag. Então vamos colocar, por exemplo, background color. Então a cor de fundo em hexadecimal E8, 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 8. Cor de fundo, e vou colocar a fonte, cor da fonte padrão como 2D 4 9 a 6. Vamos ver como ficou agora. Vamos abrir então a pasta. Então, o arquivo que foi criado é esse arquivo tag. Então tá aqui, cor de fundo que foi criada foi esse daqui. Mas o layout somente foi estruturado, foi somente criado, mas não foi estilizado. Então por isso que ele não está aparecendo. Mas devagar vamos estruturando. Depois da cor de fundo, nós temos a tag header, que é o cabeçalho. Então a tag do HTML5 para definir o cabeçalho. Então, peguei esse como nosso seletor, o header nosso seletor. Vou colocar background color. Também vou definir a cor de fundo de... Aqui eu vou definir uma cor. Vai ser 2D 4, 9 a meia. Então, cor de fundo. Color
A cor da letra vai ser branca. FF. Text Align, vou definir o texto centralizado. E vou definir um padding, que seria o conteúdo vai começar a ser escrito somente a 15 pixels das 4 bordas. Então, vamos ver como ficou agora. Então, está aqui o nosso header e aqui está a logo. Agora eu vou pegar, o próximo é a nave. Então, aqui é a nossa nave. Ela vai ter também algumas propriedades. Por exemplo, background color vai ser e altura 300 pixels, largura 100 pixels, float left e um padding, o conteúdo vai começar a ser escrito a partir da borda, 5 pixels da borda. Então temos aqui a nossa nave. Então aqui está a nossa nave criada. Agora a próxima tag que temos seria a section. Então, section. Aqui eu vou colocar width, largura 650 pixels. Vou definir aqui float left e um padding de 10 pixels. Vamos ver como ficou o nosso section. Não apareceu nada aqui porque vamos definir uma cor. Background color. Vamos pegar então vamos colocar aqui uma cor, coloquei uma cor de fundo. Vamos pegar também a altura aqui vamos definir uma altura. E aqui vamos ver como ficou. Então está aqui o nossa section. Como ela tem um padding de 10 pixels, vamos colocar aqui no de cima também 10 pixels, no nosso menu 10 pixels. Agora temos o footer. Nosso footer vai ter um background color, vamos definir uma cor de fundo também, asterisco 2D49A6, color, a cor da fonte branca, FFF, e agora vamos colocar um clear bold. E agora vamos colocar também, vamos centralizar o texto, text align center. E também vamos colocar um padding de 5 pixels. Então aqui foi criado o nosso
footer. Então aqui está o nosso footer. Podemos colocar uma altura para ele também. Por exemplo, 30 pixels. Então está aqui o nosso footer. Podemos colocar agora o conteúdo, então logo, menu, conteúdo, rodapé. Então, logo, menu, conteúdo e o rodapé. Vamos agora então fazer com que esse fique centralizado, um tamanho 960 de largura. Que podemos ver aqui está 960, mas aqui em cima ele está maior. Então vamos centralizar. Primeiro, vamos definir uma margem superior. Então tirar a margem superior. Para isso, vamos colocar margem 0. E aqui também vamos colocar um padding 0. Isso. Agora vamos, para centralizar, vamos criar aqui todo o conteúdo, vamos colocar dentro de um container. Vamos supor assim que fosse uma mesa. Então todo o conteúdo e aqui é a mesma coisa, tudo tem que estar dentro de alguma coisa. Então aqui eu vou criar esse container, então vai ser um ID container, aspas duplo, abrir o container lá em cima, vou selecionar tudo aqui, vou dar um tab para identar, e aqui vou fechar a div que abriu lá em cima. Então, se eu colocar o mouse aqui em cima, podemos ver onde foi aberto e onde foi finalizado. E agora, esse container que foi criado, vamos definir algumas propriedades. Como eu utilizei div, então eu preciso colocar hashtag e daí antes do seletor. E agora, coloquei o seletor container como seletor. Agora, eu vou utilizar os atributos margem. Então, o atributo margem. Eu vou colocar margem começa assim, em cima, depois na lateral direita, embaixo, na lateral esquerda. Então, em cima eu quero 0 pixels, eu não quero nada de margem. Depois eu quero do lado direito alto, isso significa que ele auto se ajustará. Embaixo alto e do lado esquerdo também alto. Isso faz com que ele mesmo defina quanto que ele precisa colocar de margem. Por que precisa ser alto? Porque cada tela é diferente, todos os usuários não acessam com o mesmo dispositivo. Agora largura, então a largura vai ser 960 pixels. E um background color. Já não precisa, porque já está aqui, então não vou colocar o background color. Vamos ver como ficou agora. Ó, agora sim. Só falta... Aqui ficou um pouco maior o nosso nave 760. Podemos... 758. Aqui precisamos colocar uma largura. Mas aqui precisamos levar em consideração os pads. Então aqui é 720. Se eu colocar 720, vai se ajustar. Então aqui podemos ver o menu, o conteúdo, logo e o rodapé. Quando o buscador entrar no seu site, ele vai ver. Aqui é a nave. Aqui é o header, cabeçalho. Então ele vai dar um certo valor. Menu é outro. Agora, conteúdo, para ele é muito importante. Aqui que ele vai focar. E aqui temos o rodapé. Então, na verdade, utilizamos as tags do HTML5
e já também começamos a montar um layout. Uma coisa levou a outra. Caso queira baixar o código-fonte desta videoaula, o link para baixar o código desenvolvido nesta aula está no link disponível na descrição. E também, se gostou, dê um joinha lá. Até breve.